Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E hoje o vídeo é sobre o Desvendando o Apocalipse, continuar com a continuação das 7 igrejas. Hoje é a igreja de Filadélfia. Antes de falar sobre a história da igreja de Filadélfia, o amor fraterno, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este estudo, por essa série, o Desvendando o Apocalipse, falando das 7 igrejas, por que importância que elas que elas tiveram na história, o que a gente pode aprender sobre essa lição, o que a gente pode tirar desses ensinamentos, da sua repreensão, do seu, da sua esperança, da sua glória. Por isso, meu Deus, da sua promessa. Por isso, meu Deus, eu venho aqui hoje, para pregar a Tua palavra, para levar a todos, para pobres, ricos, brancos, negros, a todos, Senhor, para que eu possa levar a todos a Tua palavra, Senhor, a todo mundo, no dia do Senhor, o sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje falar sobre a igreja de Filadélfia, o que ela representa aqui é a promessa que o Senhor fez para ela, a igreja do amor fraterno. Por isso, meu Deus, agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que se fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. E eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que são assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os fareis vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer quem eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei com coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Essa é a promessa. Você vê que não teve nenhuma repreensão. Ele só falou, para afastar. Deus só falou para afastar. De aqueles falsos judeus, que se dizem judeus, mas faz parte da sinagoga de Satanás. Quer dizer, que era para se deixarem, para se afastarem daqueles que querem atrapalhar, aqueles que não querem professar a fé. Vamos falar da história da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, onde se situa na Turquia, era a mais nova de todas as 7 igrejas da Ásia Menor. A cidade havia sido fundada pelo rei Átalo, cujo apelido era Filadélfio, aquele que ama o irmão. Por essa razão, Filadélfia significa amor fraternal, ou aquele que ama o irmão. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas mencionadas no livro bíblico do Apocalipse, também conhecido como Revelação. O texto que se refere a esta igreja está contido em Apocalipse 3, 7 a 13. Esta passagem é a parte das cartas que o apóstolo Joel escreveu, conforme instruído por Jesus Cristo para serem enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, atualmente parte da Turquia. Durante o primeiro século, a característica mais marcante da igreja de Filadélfia, de acordo com o texto bíblico, é a sua fidelidade e perseverança apesar das adversidades. Elogio pela Filadélfia. Jesus elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade a ele, mesmo em meio a dificuldades e perseguições. E eles têm mantido sua palavra e não negaram o seu nome. Porta aberta. Jesus declara que ele é o que tem a chave de Davi e que ele abriu uma porta para esta igreja.
e que ninguém pode fechar. Isto pode simbolizar oportunidades e bênçãos que estão disponíveis para eles. Oposição dos que se dizem judeus. Apesar da sua fidelidade, a igreja de Filadélfia enfrentou oposições daqueles que se diziam judeus, mas na realidade era uma sinagoga de Satanás. É uma referência à oposição e perseguição vindas de grupos religiosos ou outros adversários. Promessa de proteção. Jesus promete proteger a igreja de Filadélfia da hora da provação que está por vir sobre o mundo inteiro. E essa promessa é um sinal de encorajamento e esperança para a igreja, mostrando que Deus está ao lado deles. Recompensa pela perseverança. Aqueles que permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio a tribulações, receberão recompensas. Jesus promete fazer dos que vencerem pilares do templo de Deus. Escreverá sobre eles o nome de Deus na Nova Jerusalém em seu próprio novo nome. Quer dizer, que promessa maravilhosa. É a promessa mais maravilhosa que eu encontrei das 7 igrejas. É essa de Filadélfia. Cara, Jesus vai cravar o nome dele em sua testa. Cara, você fará parte, cara, desse nome. Que coisa maravilhosa! Por que Jesus elogia a igreja de Filadélfia? O elogio pela Filadélfia da igreja de Filadélfia é uma das... O elogio pela fidelidade da igreja de Filadélfia é uma das características mais marcantes destacadas por Jesus Cristo na carta dirigida a esta comunidade. Neste elogio, Jesus reconhece e valoriza a firmeza e a lealdade dos membros da igreja em permanecerem fiéis a Ele, apesar das dificuldades e perseguições que enfrentavam. A fidelidade da igreja da Filadélfia é elogiada porque 1. A permanência na palavra de Deus. Os membros da igreja de Filadélfia foram consistentes em guardar e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles não se desviaram da verdade e mantiveram-se comprometidos com a mensagem do Evangelho. Não negaram o nome de Jesus. Mesmo enfrentando pressões e ameaças na perseguição, os fiéis de Filadélfia não renunciaram ao nome de Jesus. Eles permaneceram firmes em sua confissão de fé, mostrando coragem e convicção diante dos adversários. Persistência na fé. A fidelidade da igreja de Filadélfia não foi apenas uma questão de um momento específico, mas sim uma qualidade constante e duradoura. Eles perseveraram em sua fé ao longo do tempo, demonstrando um compromisso contínuo com Deus e sua obra. O elogio de Jesus à fidelidade da igreja de Filadélfia serve como um exemplo inspirador para os cristãos de todas as épocas. Ele destaca a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou pressões externas. A fidelidade é uma qualidade valorizada por Deus e é recompensada por Ele, como visto na promessa de proteção e recompensa feita aos fiéis de Filadélfia. Porta aberta. Jesus declara que Ele é o que tem a chave de Davi. A referência à porta aberta e à chave de Davi feita por Jesus na carta à igreja de Filadélfia é uma metáfora rica em significado simbólico. Essa expressão está contida em Apocalipse 3:7, onde Jesus diz: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. A chave de Davi é uma ilusão ao Antigo Testamento, mais especificamente aos livros de Isaías, onde há uma profecia messiânica sobre um governante messiânico chamado Filho de Davi. Davi era o rei muito respeitado em Israel e sua linhagem era vista como a promessa de um reino eterno. Portanto, a chave de Davi simboliza a autoridade régia e o controle sobre o reino. Quando Jesus se refere a si mesmo como aquele que tem a chave de Davi, ele está reivindicando sua autoridade como Messias prometido, o verdadeiro rei de Israel e de todo o universo. Ele tem o poder soberano sobre o reino espiritual e celestial, com certeza. Cara, Jesus é o nosso rei, que ele será para sempre, rei de Israel, rei de todos nós. A porta aberta mencionada por Jesus pode representar diversas coisas. Acesso à presença de Deus. Jesus, como mediador entre Deus e os homens, abre uma porta de acesso direito à própria presença de Deus. Ele é o único caminho pelo qual podemos nos aproximar do Pai. Oportunidades e bênçãos. A porta aberta pode simbolizar as oportunidades e bênçãos que Jesus concede àqueles que o seguem. Ele abre portas de oportunidade, providência e graça em nossas vidas.
acesso ao reino de Deus. A porta aberta também pode representar o ingresso no reino de Deus, disponível para todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao afirmar que Ele é aquele que abre e fecha portas, Jesus está declarando sua autoridade divina sobre todas as circunstâncias e situações da vida de seus seguidores. Ele é o soberano que controla o destino e concede acesso à plenitude de vida que Ele oferece. Essa imagem da porta aberta destaca a generosidade e a bondade de Deus para com aqueles que o seguem com fé e obediência. Sobre a oposição dos que se dizem judeus. A carta à igreja de Filadélfia, Jesus menciona uma oposição vinda daqueles que se dizem judeus, mas na realidade formam uma sinagoga de Satanás. Essa referência pode ser entendida em diversos níveis, tanto literal quanto simbolicamente. Oposição religiosa. No contexto histórico, é possível que a oposição dos que se dizem judeus se refira a líderes religiosos judaicos que se opunham à mensagem cristã. Essa oposição poderia ter se manifestado através de perseguições, difamação ou tentativas de desacreditar os ensinamentos cristãos. Rejeição messiânica. Alguns judeus da época rejeitaram Jesus como Messias prometido, e essa oposição persistiu entre alguns grupos religiosos judaicos. Eles se opuseram ao cristianismo considerando uma heresia e uma ameaça à sua própria fé. Satanás como adversário. Ao mencionar que esses oponentes formam a sinagoga de Satanás, Jesus pode estar se referindo não apenas à oposição humana, mas também ao papel espiritual do diabo como adversário do povo de Deus. Isso sugere que a oposição enfrentada pela igreja de Filadélfia não era apenas física, mas também espiritual, com forças demoníacas por trás dela. Simbolismos na sinagoga de Satanás. O termo sinagoga de Satanás pode ser interpretado simbolicamente como qualquer grupo ou entidade que se opõe à verdade e aos propósitos de Deus. Representa uma força espiritual maligna que opera contra a obra de Deus na terra. Apesar da oposição enfrentada pela igreja de Filadélfia, Jesus encoraja os fiéis a permanecerem fiéis à sua fé e promete proteção e recompensa para aqueles que perseverarem. E esta mensagem serve como um lembrete de que, mesmo em meio à oposição e perseguição, Deus está ao lado daqueles que o seguem com fidelidade e confiança. A promessa de Jesus à igreja de Filadélfia. Quando Jesus promete proteger a igreja de Filadélfia, ele está oferecendo segurança e amparo divinos diante das adversidades e desafios que essa comunidade enfrenta. E essa promessa de proteção é uma expressão do seu cuidado e do amor de Deus por seu povo, e é uma fonte de encorajamento e esperança para os crentes. Essa proteção pode ser entendida de várias maneiras. Proteção espiritual. Jesus promete estar ao lado da igreja de Filadélfia espiritualmente, fortalecendo-os em sua fé, concedendo-lhes discernimento espiritual e protegendo-os contra ataques espirituais do maligno. E esta proteção espiritual é a essência para a perseverança e a firmeza de caminhada cristã. Proteção física. Embora não esteja especificamente mencionado no texto, a promessa de proteção também pode incluir a preservação da igreja de Filadélfia de perigos físicos, como perseguições, violência e outras formas de ameaça à sua segurança física. Proteção contra as provações futuras. Jesus menciona que protegerá a igreja de Filadélfia da hora da provação que está por vir sobre o mundo inteiro, e essa referência sugere que Deus os protegerá das tribulações vindouras, perseverando-os da ira que está por vir sobre os ímpios. Perseverança do testemunho. A proteção prometida por Jesus também pode se estender à preservação do testemunho da igreja de Filadélfia. Ele promete mantê-los firmes em sua fidelidade e compromisso com Ele, permitindo-lhes continuar a proclamar o Evangelho e a glorificar o seu nome diante dos homens. Essa promessa de proteção é uma demonstração do poder soberano de Deus e sua fidelidade em cumprir suas promessas. Ele é o protetor e defensor de seu povo, e sua proteção é uma fonte de segurança e confiança para aqueles que confiam nele. Importância na mensagem desta igreja nos dias de hoje. A mensagem da igreja de Filadélfia pode ser relevante e aplicável aos dias de hoje de várias maneiras. 1. Fidelidade em meio à adversidade. Assim como a igreja de Filadélfia foi elogiada por sua fidelidade a Deus mesmo em face e da oposição, os cristãos de hoje podem se inspirar a permanecer firmes em sua fé, mesmo diante dos desafios e perseguições que possam
enfrentar. Isso inclui resistir às pressões culturais que contradizem os valores e ensinamentos cristãos. 2. Confiança na proteção divina. Assim como Jesus prometeu proteger a igreja de Filadélfia, os cristãos contemporâneos podem encontrar conforto na promessa que Deus está ao seu lado, oferecendo proteção espiritual e orientação em meio às incertezas e dificuldades da vida. Abertura para as oportunidades divinas. A imagem da porta aberta pode ser interpretada como uma metáfora para oportunidades que Deus coloca diante de seu povo. Os cristãos são encorajados a permanecerem atentos e receptivos a oportunidades de servir a Deus e ao próximo, bem como ele compartilhar o Evangelho em um mundo que precisa desesperadamente da esperança que só Cristo pode oferecer. 4. Rejeição de falsas doutrinas e ideologias. Assim como a igreja de Filadélfia foi alertada sobre aqueles que se diziam judeus, mas na verdade era uma sinagoga de Satanás, os cristãos contemporâneos são chamados a discernir entre a verdade e o erro, rejeitando falsas doutrinas e ideologias que se opõem aos ensinamentos de Cristo. Perseverança na fé. A mensagem geral de Filadélfia sobre perseverar na fé, apesar das circunstâncias adversas, continua relevante aos dias de hoje. Os cristãos são incentivados a permanecerem firmes em sua confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel e capaz de sustentá-los através de todas as provações e desafios que enfrentarem. Em suma, a mensagem da Igreja de Filadélfia oferece uma fonte de encorajamento, orientação e inspiração para os cristãos contemporâneos, lembrando-os da importância da fidelidade, confiança em Deus e perseverança na fé, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Atualmente existem ruínas na Igreja de Filadélfia. Sim, existem ruínas na Igreja de Filadélfia na sua atual cidade de Azir, na Turquia. Desculpem. A Selir está localizada na província da Manisa, na região oeste da Turquia, e foi o local onde a antiga cidade de Filadélfia estava localizada. A igreja de Filadélfia era uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse na Bíblia, em sua existência histórica e confirmada por evidências arqueológicas. As ruínas da igreja de Filadélfia em Azir incluem partes das antigas muralhas da cidade, bem como os vestígios das escrituras cristãs, incluindo uma basílica e ruínas de edifícios religiosos. Embora não reste muito mais da igreja em sua forma original, as ruínas ainda são um local de interesse histórico e arqueológico, e muitos visitantes vão até para aprender sobre a história cristã antiga na região. Sobre os práticos típicos da região. A região de Azir, na Turquia, assim como as outras partes do país, possuem pratos típicos e especialidades culinárias que refletem na rica tradição gastronômica turca. Kofte. Kofte são almôndegas turcas feitas com uma carne moída, geralmente carne de bovina ou cordeiro, cebola, temperos e ervas. Eles são moldadas em pequenas bolas, geralmente grelhadas ou fritos. Kofte pode ser servido com uma salada e pães e molhos. E aqui está falando sobre os pratos típicos, né? Eu vou pular essa parte. Vou buscar outro ensinamento aqui. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província da Romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica onde estava posicionada, a cidade sofria muito com os terremotos. Inclusive, em 17 d.C., Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. A carta à igreja de Filadélfia começa com a saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, que era o líder e representante local daquela comunidade cristã. Em seguida, Cristo se identificou como santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, veracidade e autoridade absolutas. Jesus é aquele que possui a chave de Davi. Isto quer dizer que ele é aquele que finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas, e o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem.
E essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica, daquela cidade que insistia que somente os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Mas ao falar à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo deixou bem claro que a segurança de sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Elogio à igreja de Filadélfia. Após informar que as questões de salvação são liberadas por aquele que é literalmente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Por isso, na carta ele próprio disse: conheço as tuas obras. E ele próprio disse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas em suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela uma igreja da porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isto fazia com que todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e, como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. Diante do escárnio e da posição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor. Isso que importa. Se você é uma pessoa insignificante para as pessoas, mas para Deus não. O que importa é Deus te ungir grande. Deus quer olhar para você como uma grande pessoa. Não importa o que os outros dizem, e sim o que Deus tem para você. O que Deus consegue ver em você. Uma pessoa grande que Ele ama você. Ele ama todos nós. Perseguição à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo o ambiente diverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta, Cristo que disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, mas na carta o Senhor disse que, na verdade, eles eram mentirosos e aquela assembleia era uma sinagoga de Satanás, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir a obra do Senhor. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que aqueles opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo objeto do seu amor divino. Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra de sua perseverança, ele também guardava naquela igreja a hora da aprovação que haveria de vir sobre o mundo. A palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal. João capítulo 17, verso 15. Então a declaração, eu te guardarei na hora da aprovação, não implica na ideia da retirada da aprovação, mas de preservação na aprovação. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela aprovação, mas que ele haveria de livrá-los através da aprovação. Essa é uma garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os crentes podem ser conformados que o Senhor preserva o seu povo na hora da aprovação que abate o mundo. Então, povo de Deus, essa é a história da igreja de Filadélfia. Vou falar só mais uma coisinha. A igreja de Filadélfia, que começou em 1798 e se estendeu até 1844, que ela teve, em 31 de 5 de 1792, Guilherme Carey, que era a prisão do Papa, em 10 de fevereiro de 1798. E teve Guilherme Carey, em 1792, que começou
que era traduzir a Bíblia, né? Que era para a Índia, que era em todos os lugares, que começou a traduzir a Bíblia, que era mostrar a palavra de Deus para todos os povos. E em 10 de fevereiro, a prisão do Papa, que era a ferida mortal de Apocalipse, que era caiu, que era o papado, que era pelo Napoleão Bonaparte e pelo o seu general Berthier. Fim da supremacia papal de 1260 anos. Estados Unidos é reconhecido como nação pela França em 1798. Em 1804, a Sociedade Bíblica da Inglaterra, ela foi aberta, a Sociedade Bíblica na Inglaterra. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os lugares, começou o conhecimento, a Bíblia que ficou presa por 1260 anos, que só algumas pessoas tinham, porque compravam escondidos, o papado cravou a Bíblia em correntes, ele não deixou a Bíblia ser vendida. Ela impôs a sua tradição, as suas leis. Então, por isso que, em 1804 foi liberta a Sociedade Bíblica. Hoje, em Bíblia em todo lugar. Você tem um acesso livre à Bíblia. Antes não. Antes, os povos não tinham acesso à Bíblia. E quem tinha, tinha que esconder, porque se o papado pegasse você com uma Bíblia Sagrada, você era morto, eles falavam que você era herege, que você estava desobedecendo as suas leis. Em 1807, Robert Morrison também teve uma grande influência sobre a Bíblia. Em 1812, Adoniram Judson. Em 1816, Sociedade Bíblica Americana. Também na América. Também abriu uma sociedade bíblica. Em 1817, Robert Moffat também foi uma grande influência. 1821, José Wolff. 1831, Guilherme Miller, que eu fiz agora um vídeo anterior a esse, Desvendando o Apocalipse, sobre a lição da Escola Sabatina. Eu falei sobre Guilherme Miller, que teve uma grande influência. Ele começou a estudar, ele começou a pregar, só que ele pregou de uma maneira que ele acreditou errado, que era a volta de Jesus e não era. 1841, David Livingstone. Em 1853, Hudson Taylor. Quer dizer, esses eventos que aconteceu entre 1798 até 1844. A importância que teve a igreja de Filadélfia, que foi perseguida, por ser uma igreja fiel a Deus, que eles sim também, mas perseveraram na fé. Era isso que é importante. Na hora da aprovação, você tem que perseverar no amor de Deus. Você tem que ter fé. Que as pessoas de hoje não têm, mas você tem que ter. Por isso que eu falei dos 1260 anos que foi presa a Bíblia Sagrada, vai voltar a acontecer agora no tempo final, na supremacia papal, no decreto dominical. Vai ser presa as Bíblias. Vai voltar a acontecer, tem dupla aplicação. Não há nada de novo. Em Eclesiastes fala, em Salomão fala em Eclesiastes, não há nada novo no mundo. Sim, uma repetição de tudo que vai acontecer, que já aconteceu, que vai acontecer. Então, povo de Deus, quero deixar esse legado aqui para vocês sobre a igreja de Filadélfia, a história. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim os teus servos, Senhor, para pregar a tua palavra, para falar sobre a igreja de Filadélfia, do seu amor, de sua fidelidade e de sua promessa, e de ir contra aqueles que tentaram atrapalhar e os que tentam ainda hoje, Senhor, atrapalhar a nossa fé. Por isso, afaste-se de nós, Senhor, afaste-se de todos nós, e sim, mostre o seu amor para todos nós, Senhor. A gente também tem que mostrar o amor que a gente tem pelo Senhor, a tua palavra. Por isso, meu Deus, transmitir a tua palavra para todos os povos, nações e línguas, Senhor, para que eles possam voltar para o primeiro amor, voltar para a verdade. Por isso, meu Deus, agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, me ajude aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal, deixe seus likes, ative o sininho de notificação para receber os meus vídeos. Me ajudem, fortaleça aqui no YouTube. E um feliz sábado a todos.
e até o próximo vídeo. Falar sobre a igreja de Laodiceia, aqui no Desvendando o Apocalipse, a última igreja do Apocalipse.